Gálatas capítulo 3, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, eu vos falarei em termos humanos. Embora feito por um homem, ninguém anula um testamento já validado, nem acrescenta coisa alguma. Hoje eu vou falar sobre aliança, e não literalmente só o anel em si, né? Mas Gálatas, quando Paulo diz aqui no versículo 15, né? Irmãos, eu vos falarei em termos humanos, embora feito por um homem, não pode anular. Aqui diz, no caso, qual palavra que ele usa aqui mesmo? Embora feito por um homem, ninguém anula um testamento já validado. Algumas versões da Revista Atualizada diz aliança, aqui para mim é melhor, né? Mas o que eu vou falar aqui é de suma importância, por quê? Se eu e você, se você especificamente, decide dar ouvidos à palavra do Senhor, levar à risca a obediência, você é o mais beneficiado, com certeza. Ser fiel a Deus faz com que nós sejamos os mais beneficiados. Só que junto a isso, vem também o benefício às pessoas que estão ao nosso redor. A nossa fidelidade abençoa, com certeza, filhos, marido que não é crente, a esposa que não é crente, as pessoas que estão ao nosso redor, porque é isso que a Escritura diz. E não interessa se o mundo hoje em dia tem distorcido o conceito família. Hoje em dia, você sabe, né? O mundo ele tem feito isso. Você tem pegado o conceito família, o conceito patriarcal, ao qual a Escritura diz que nós acreditamos, onde o homem deve liderar e a mulher deve ser submissa a ele. Submissa não no sentido de ser capacha, claro que não, né? Submissão é estar debaixo da mesma missão. Isso é submissão. Só que nós sabemos que este conceito tem sido o tempo todo deturpado. Os seriados de hoje em dia têm o seguinte nome: Eu, a Patroa e as Crianças. Hoje em dia, nas casas, existem mais Rocheles do que Júlios. E você pensa, pastor, mas é por conta do empoderamento feminino? Não, é o feminismo que traz desgraça à sociedade. Sim. Todas as famílias que eu já conversei ao longo desses 17 anos de igreja, onde o homem deixa de exercer o seu papel de cabeça, a esposa sofre. E os filhos, principalmente, sofrem demais. Não interessa se eles querem mudar a Constituição, querendo tirar os pais ali da certidão de nascimento. Sabia que eles querem fazer isso? É criador? Qual que é o nome que eles usam mesmo? É cuidador, né? Criador de bicho, gente, perdão, né? Cuidador. Não vai ter mais lá filiação, pai e mãe. Não, é cuidador, é quem cuida de você. Não interessa. Essa luta já é antiga. Karl Marx já tinha o objetivo da abolição da propriedade privada e da família. Porque ele sabe, a fé cristã, ela, sim, fala muito da questão de família e propriedade privada. Então, é isso que eles querem o tempo todo. O Salmo 1, ele vai dizer que quando nós somos edificados pela palavra do Senhor, né, quando nós não nos detemos no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores, frutos bons serão seguidos em nossas vidas. E se eu e você levarmos a sério a palavra do Senhor, como diz aqui Gálatas 3,15, principalmente essa questão de aliança, do compromisso, de até que a morte os separe, além da bênção de Deus ser sobre nossas vidas, aqueles que estão ao nosso redor também são abençoados. Mas para isso você primeiro precisa entender o seguinte, aqui acho que a maioria é casado, né? Mas alguns ainda não. Se você já é casado ou se você já vai casar, você tem que pensar da seguinte maneira: qual é a base do seu casamento? Qual é a base do seu compromisso? A base do seu casamento é uma paixão, aquele fogo, né, que arde e que dura pouco? Ou é o compromisso que você fez no altar de que você seguiria até o final, até que a morte separe? Se você baseia o seu casamento no sentimento momentâneo, e paixão é bom, irmãos, claro que é, quem já foi apaixonado aqui sabe o que é, né? Você esquece tudo, tudo. Tudo que seus pais falaram para você a vida inteira, você esquece. Paixão cega. Só que no dia da crise, o que vai sustentar o meu e o seu casamento não é a paixão. É o compromisso. É o compromisso de que você deu a palavra diante de uma pessoa, diante de testemunhas e diante de Deus, de que você levaria isso até o final.
Oséias capítulo 4, versículo 6 vai dizer que meu povo perece por falta de conhecimento, conhecimento claro da Escritura. E muitas pessoas, por não terem entendido a seriedade que é o compromisso de casar, estão fazendo igual muitos artistas, casam, descasam, casam, descasam, casam, descasam. Parece uma mulher samaritana. Mas o que a Bíblia diz que é aliança? A aliança ela é um acordo, ela é um compromisso entre partes que se comprometem a honrar aquilo que eles falaram. Isso é aliança. É isso que Deus fez comigo e com você, quando Ele fez uma aliança com a gente. É isso que nós fazemos quando compramos um imóvel, por exemplo. Fechamos uma locação ou venda, qualquer coisa seja. Compromisso. Agora, eu sei que muitos chegam à igreja com a vida toda torta, e falar desse tema aqui pode ser um pouco mais espinhoso, porque eu conheço todos os irmãos aqui da igreja. Eu sei quem já casou de novo. Eu sei os problemas que deram, eu sei as vidas, o passado que teve, a maioria eu conheço. Mas o que eu vou falar aqui não é para você ficar acusado, mas para você saber que sim, em Cristo Jesus, ainda tem essa possibilidade de fazermos o que é certo daquele momento em diante. Passado, infelizmente, todos nós temos um passado. E a maioria é um passado negro, nebuloso. Mas não importa, em Cristo Jesus somos novos. A Escritura vai dizer que o rei Ezequias, ele estava limpando o templo, fazendo reformas, e de repente ele achou os livros da Escritura, e onde ele viu que havia um mandamento que tinha uma data específica de se comemorar a Páscoa. Tinha a data certa, tinha o ritual certo, precisava estar consagrado, jejum e todas essas coisas. Só que já tinha passado. Não tinha como, na hora que ele viu, estamos perdidos, não há como voltar atrás. E sabe o que ele fez? Olha o que a Escritura vai dizer, 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 19 e 20. Que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Ezequias, ele não conseguiu fazer aquilo que deveria ser feito. Por exemplo, o que se espera no casamento é que casem duas pessoas virgens, é que não tenha um passado para trás, seja o primeiro e único casamento. Só que nós sabemos que por vezes não acontece assim. Nós conhecemos o Senhor, já estão a quilometragem quase que rodada e bem alta. Para esses o Senhor diz, até para esses há esperança. Ezequias começou a fazer aquilo que era correto, dali em diante. No Antigo Testamento, a aliança era selada com sangue, lembra? Tinha a circuncisão, que era ali o corte do prepúcio do membro masculino, mas também a Escritura diz que o Senhor, ele fazia aliança mediante o sangue de animais, que era apenas um símbolo de Cristo. E indo um pouco mais para trás aí, os mais antigos talvez que devem lembrar, pelo menos na época do meu avô era assim, tempo que os homens eram tudo bigodudo, hoje não tem mais, né? Aquele bigodão quase dando uma volta assim. Então, quando você dava uma palavra para alguém, você arrancava um pelinho do bigode assim, ó, e punha na mesa. Vou fazer. Essa era a palavra que você dava. Hoje em dia, o que eu e você precisamos fazer é lembrar do que diz Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja o seu sim, sim, seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Disse sim no altar até que a morte separe, não até que a celulite separe. Até que uma incapacidade física separe. Até que a morte o separe. Tiago 5, 12 vai dizer que seja o seu sim, sim, seu não, não, para não cair em juízo. Então, ter palavra é importantíssimo. Contrato é a mesma coisa, como eu disse. E o compromisso de um casamento, meu irmão, é muito sério. Mas muito sério. Se eu e você entendermos o prejuízo que nós podemos trazer mediante a quebra de uma aliança, nossa, o prejuízo que podemos trazer para a nossa vida e para as outras pessoas também, nós teríamos muito mais temor a Deus, com toda certeza. Deus, ele instituiu o casamento, e em Mateus capítulo 19, vai dizer o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então é porque o casamento, ele, de fato, ele deve durar até o fim. Eu tenho um exemplo na minha casa, de fato, os meus pais foram até esse período, 42 anos de casamento, até que a morte os separou. E eu vejo que hoje em dia é difícil, claro que é. Mas é apenas a obrigação de todos nós. Fidelidade àquilo que nós nos comprometemos. Eu quero passar apenas 2 princípios em relação a isso aqui. Põe o primeiro, por favor. Primeiro, a base do casamento é a aliança e não a paixão. Eu vi uma vez uma pesquisa dizendo que a paixão ela dura em média 2 anos. 2 anos. Você já foi apaixonado aqui, você sabe que o negócio, meu irmão, coração não para.
Eu lembro, de cada 10 palavras que eu falava, 11 era Raquel. Raquel, Raquel, ai, Raquel. Só pensava nela, o tempo todo. Dormia pensando nela, não tinha WhatsApp na época, por isso não mandava mensagem. Era o tempo todo pensando nela. Assistia futebol, nossa, jogador. Ah, Raquel é muito melhor que qualquer futebol. Ai, querida. O tempo todo. Paixão é um negócio forte. Eu saía de uma cidade, atravessava a cidade, ia a outra buscar ela de bicicleta na rodoviária para trazer ela para minha casa. Pensa que eu reclamava do esforço? Não reclamava nada. Tava ali aquele cabelo esvoaçante em mim, assim, suando na subida, né? Não pode mostrar para a Cresa. Imagina, se homem não aguenta nem carregar a gente de bicicleta. Não dá, né? E eu lembro ali, falei, gente, ela nunca reclamou sentar naquele quadro duro de bicicleta. Não reclamou. Daí depois ela começa a reclamar das coisas, né? Mas no começo, meu irmão, quando você está apaixonado, você esquece tudo. Só que nas Escrituras, o amor raramente se refere a esse sentimento. Essa coisa louca. Na Escritura, o amor está relacionado à atitude. Olha o exemplo de João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus não amou o mundo de tal maneira que sentiu aquilo no coração. Não, o amor, ele é comprovado através de atitude. E a aliança que nos sustenta em tempos difíceis. Nos dias de crise, e serão muitos, você sabia disso, né? No casamento, muitos dias serão de crise. A única coisa que vai sustentar o casamento de pecadores como nós é o compromisso. Eu vi uma vez uma pesquisa onde um homem ele entrevistou 6.000 casamentos e 3.000 divórcios. E ele chegou à seguinte conclusão, bem resumidamente, que o que fazia aqueles 6.000 casamentos chegarem até o fim era a determinação de que eles iriam até que a morte separe. Ou seja, essa determinação. Não é casar para ver o que vai dar, porque hoje em dia é assim, né? Vamos casar, vamos ver até quando dura, vamos ver até quando vai. Não, a determinação de que essa aliança tem que ser até que a morte separe. A palavra divórcio, pelo menos no nosso meio cristão, deve ser excluída do nosso vocabulário. Nem de brincadeira. Eu vou separar de você. Nem de brincadeira. Que isso é algo extremamente sério. Na hora da crise, você precisa entender que nós, como cristãos, não temos plano B. Não temos. Temos apenas o plano de até que a morte separe. Então, se você tem essa convicção, deixe o compromisso. Então, você está naquele dia onde a mulher está de TPM, falou um monte de coisa, você aloprou, tudo está dando errado. Você lembra? Não tem outra opção. Preciso consertar isso daqui. Vamos sentar, vamos conversar, ainda que a conversa seja duradoura, vamos nos acertar. Não adianta você reclamar, ela envelheceu. Gente, faz parte da vida, você sabe, né? Falei aqui na primeira pregação, a lei da gravidade chega a todos. Então não podemos dar desculpas de forma alguma. No dia da nossa crise com Deus, Deus ele não risca o nosso nome do livro da vida, porque nós, no dia da crise conjugal, riscaremos o nome do nosso cônjuge, da certidão de casamento. Não pode permanecer até o fim. Ah, pastor, mas eu não sabia que a vida a dois era tão difícil. E eu falo isso para meus filhos constantemente. Vai pensando que é brincadeira, vocês aí. O negócio é tenso. Mas eu não sabia que a vida a dois era tão difícil. Mas não sabia mesmo. O casamento para você está baseado em filmes hollywoodianos, onde você vê que tudo é maravilhoso. Eu falei que acho que é a primeira pregação que você percebeu que a maioria desses filmes românticos, eles terminam no altar? Né? O decorrer ali é aquela coisa linda. Dois jovens apaixonados, um homem bonito, a menina bonita, e casa, aquela coisa mais linda. Sim, e acaba o filme. Não, ali que começa a vida, gente. A vida de casal começa justamente ali. É por isso que é importante, antes de você ir para a guerra, você ora uma vez. Vai ao mar, ore 2 vezes. Vai casar, meu irmão, mais ora. Ora. Ore e ore muito. Antes de casar, devemos abrir bem os olhos. Sabe por quê? Casou, fecha e esquece. Segue. Assim é ter compromisso. Você precisa entender que você vai enfrentar dificuldades que talvez você nunca pensou que enfrentaria. Que o seu cônjuge, o seu futuro esposo ou futura esposa, faz algumas coisas que talvez você deteste. Você sabia, né, irmãs, que homem arrota, solta pum? Sabia isso aí? Você sabia? Dizendo assim, às vezes faz tudo junto. Você sabia, né, meu querido irmão, que mulheres também fazem o 2, né? Sabia, né? Podre igual a gente. Daqui a pouco você fala, não sabia! Perfume cheiroso que era desse jeito?
a vida, faz parte. Avalie, veja os defeitos, depois esquece. Não case por causa da paixão. Os casamentos que duram poucos é por conta disso. Casam por conta da paixão, por conta daquele fogo. Não case para você ser feliz. Porque se você casa com o objetivo de ser feliz, como é que você está sendo egoísta pensando apenas em você? Não case para satisfazer os seus desejos carnais e humanos. Mas case com o objetivo de satisfazer o outro. De fazer tudo pelo outro. De se empenhar e dar o melhor pelo outro. Se você casa com essa motivação, dificilmente, quando não haver reconhecimento do outro lado, você vai ficar chateado. Não vai. O dia que seu marido não reparar que você pintou o cabelo, você não vai ficar chateado porque, olha, eu quero fazer ele feliz, então você não reparou, paciência. Vou ficar desfilando na frente dele, que deve perceber. Este deve ser o grande objetivo do casamento, não para se sentir realizado, não para ser servido, mas para servir. Se você faz isso, meu irmão, a possibilidade do seu casamento ser bem sucedido é muito grande. Quando você fica, ai, não faz nada por mim, ai, só eu que faço, ai, só eu que lembro presente. Esquece. Case para fazer o outro feliz. Esqueça as suas coisas, mas ainda das coisas dos outros. Eu sempre dou esse exemplo aqui, né? Eu sou péssimo com data, péssimo. E eu lembro que quando eu casei, já se vão 22 anos juntos, né? Muito tempo. Primeiro ano de casado, gente, não tem como você esquecer a data, né? É um ano de casado, quem que vai esquecer? Tem que ser muito jumento, mais que eu. Daqui a pouco você esqueceu, né? Primeiro ano, não esquece. Está lá no segundo ano. Dia 8 de setembro? 8. Eu lembro que eu estou lá, minha esposa fazendo almoço. E o Edivaldo terminando a obra que estava fazendo na igreja, era o último dia da obra. E, gente, o irmão é uma benção. A gente precisa ter essa questão de honrar os irmãos também, né? Eu lembro que na hora do almoço, eu fui à igreja, a nossa outra igreja. Falei, Edivaldo, entra no carro. O pastor, estou todo sujento, vou te levar num lugar. Levei numa churrascaria maravilhosa. Falei para ele, come tudo que o seu estômago aguentar. Come. Comemos. Daí estamos indo embora, né? Até triste de tanto comer. Daí vem aquele negócio na minha cabeça. Né? Que dia que é hoje? Puxa, tem alguma coisa nesse dia. Mas na hora que eu lembrei que era aniversário de casamento, eu levei o pedreiro para comer fora. Gente, minha esposa com o almoço pronto, eu não estava entendendo, ela fazia todas aquelas coisas, né, almoço, tá? Eu falei, gente, acabou, deu só 2 anos, não passa de hoje. Graças a Deus, a minha esposa é muito mais espiritual que eu. Depois eu levei uma caixinha de bombom para dar um miguezinho também, né? Claro, não, força ali, né? Mas muito mais espiritual que eu, não se importou, pelo menos até hoje. Já tá comigo até hoje, né? Então acho que não se importou mesmo. É assim. Mas você está preocupado com o que o outro faz por você ou com o que você faz pelo outro? O casamento é pensar no outro e não em nós. E segundo, põe ele, por favor. Segundo e último. Quebra da aliança implica em maldição. Eclesiastes 5:5 diz assim, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Ou seja, melhor é não fazer um compromisso do que fazer um compromisso e não cumprir. Jeremias, capítulo 34, versículo 18, o profeta diz assim, farei aos homens que transgredirem a minha aliança e não cumprirem as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em 2 partes, passando eles pelo meio das 2 porções. Aqui é Deus falando que quando ele faz aquela aliança com Moisés a respeito dos mandamentos, lembra? Ele manda Moisés pegar os animais, partir ao meio, e Moisés passa ali no meio daqueles animais. Abraão passa ali no meio. E então Deus diz assim, aqueles que não cumprirem com a aliança, eu vou fazer exatamente o que eu fiz com esses animais. Que eles sejam rachados ao meio, se eles racharem o compromisso que fizeram. Sejam rachados ao meio. No casamento, quando uma aliança é desfeita, não é apenas um anel que é tirado do dedo. Não é. Não é apenas cada um vai para um canto e seja feliz. Quando uma aliança é desfeita, vidas sofrem, amigos sofrem, familiares sofrem. Se há filhos ainda, esses são os que mais sofrem.
Ou você acha sinceramente que os filhos eles gostam de ir durante a semana na casa da mamãe, final de semana na casa do papai? Você acha que é isso que toda criança quer? Pode ter certeza que não. Você acha que é prazeroso para uma mãe falar: meu filho é separado? Minha filha é separada? Você acha? Não é prazeroso para ninguém. A maior causa de tristeza depois da morte de um filho, dizem que é o divórcio. Todos sofrem. Eu vi uma pesquisa uma vez dizendo que a maior causa de filhos que dão problemas na escola são filhos de pais divorciados. Porque não tem uma base familiar, tirando o risco de abuso. Imagina um casal onde a moça tem uma filha. Uma vez eu conversava com uma moça, ela tinha 2 filhas adolescentes. Tinha separado. E os motivos da separação, ela poderia casar de novo. Só que ainda assim eu falei para ela: querida, eu não aconselho. Não aconselho. Por quê? Vai colocar um homem dentro da sua casa com 2 filhas adolescentes? Ainda que seja um cristão genuíno, é risco. E ela, de fato, tinha se engraçado com um rapaz lá e descobriu que ele estava olhando a filha tomar banho. Sem vergonha. É um risco muito grande. Todo mundo sofre. A Escritura vai dizer que Saul ele quebrou a aliança com os gibeonitas. Você sabe o que acontece? Os seus descendentes sofreram. Toda quebra de aliança há sofrimento. Ah, pastor, mas eu não sou mais feliz ao lado dele. Esse é um argumento ridículo. É um argumento egoísta. Ah, eu não sou mais feliz ao lado dele. Mas e a sua fidelidade fica onde? Deus ele está preocupado mais com a nossa fidelidade que com a nossa felicidade. A felicidade é... Não estou dizendo que nós não podemos orar para Deus nos abençoar sermos felizes. Claro que podemos. Ora, mas a felicidade é consequência. O que Deus espera de mim e de você é fidelidade. Não importa o que aconteça, a sua fidelidade fica onde? Uma vez uma moça, acho que 4 anos de casamento, eu a visitava e o menininho dela estava dormindo assim, da idade do meu terceiro, uns 4, 5 anos, e ela dizendo assim: ah, pastor, eu não sou mais feliz ao lado dele. E a minha felicidade fica onde? E eu olhei para o menininho assim: ó, você já pensou na felicidade dele também? A dele, fica onde? Egoísmo. Egoísmo. Deus ele está mais preocupado com a nossa fidelidade, lembra disso? Ainda que nos custe caro. Ah, pastor, mas eu casei e o príncipe virou sapo. Meu irmão, o que eu vejo de mulher reclamar em rede social dizendo isso: é, mas os homens nos enganam. A gente casa pensando que é uma coisa e vira outra. Ah, vocês são tão inocentes assim, né, mas pelo amor de Deus, né? Vocês são uma pureza em pessoa que não consegue ver um cafajeste que não gosta de uma enxada. Eu sempre falo: ah, tá lá, rapazinho, bonitinho, cabelinho cheio de gel, se aproximando de você, mas não gosta da enxada, corre. Prefira o feinho lá, mas trabalhe, bem trabalhado, do que o bonitinho lá que não gosta de pôr a mão na enxada. Daí ignora essas coisas, ignora os pais. Às vezes os pais dizem: olha, esse rapaz não é uma boa pessoa, essa moça não é uma boa pessoa. Às vezes o pastor diz: olha, esse rapaz não é uma boa pessoa, essa moça não é uma boa pessoa. Às vezes a torcida do Flamengo diz: esse rapaz não é uma boa pessoa. Aí você faz o quê? Não, vai mudar, eu creio. E pá, se arrebenta. Onde foi que eu errei? Todo mundo falando. Agora, chupa essa manga, né? Como dizem hoje em dia. Aguenta. Ouça os mais velhos. Eu sempre digo: se tem alguém que quer o seu bem, sabe quem é? Pai e mãe. Ainda que eles não saibam nada de teologia. Ainda que eles não tenham nenhum ensino primário completo. Meu pai estudou até a 3ª série primária. Ainda que eles não saibam falar um português básico, é subir para cima, descer para baixo. Ouça-os. São as pessoas que mais se preocupam com você. São as pessoas que mais se importam com você. O povo de Israel, em Malaquias, diz a Escritura que eles estavam zombando, né? Eles estavam ali sofrendo horrores, por conta de Deus estar punindo o povo. E sabe o que o povo faz? O povo vai orar para saber o motivo do sofrimento. E vai orar chorando. Chorando, triste. Sabe o que acontece? Põe ele, por favor, Malaquias 2:13. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes leal, sendo ela a tua companheira e mulher da tua aliança.
Mas olha que interessante. O povo, buscando a Deus com lágrimas, choro, gemido. E ainda com oferta. Diz a Escritura que Deus não ouve. Qual o motivo? Foste infiel. Foste desleal. Até que a morte o separe, como eu disse, não é até que a celulite separe. Não é até que a doença o separe. Não é até que o Alzheimer separe. Eu já vi alguns casos de Alzheimer, acho que tem, se eu não me engano, no livro Quando Pecadores Dizem Sim, cita um nome, acho que um exemplo lá de um rapaz, de um homem, onde a sua esposa teve Alzheimer. E perguntaram para ele, mas como que é, né? Você tem uma esposa, não lembro o que aconteceu ontem. Ele disse, eu preciso reconquistá-la todo dia. Todo dia. Todo dia eu preciso reconquistá-la. Se você tem mar em quebrar uma aliança, que você disse que seria até que a morte separe, Deus mata. Pode ter certeza. Não foi essa a sua palavra? Até que a morte separe? Deus mata. Claro que mata. O que Deus ajuntou não separe um homem, diz a Escritura. Só que eu sei que existem alguns casos de divórcio, e não é esse meu tema específico hoje. Só que você tem que lembrar que a instituição casamento foi algo criado por Deus. Deus instituiu o casamento. E olha o exemplo claro que a Escritura dá. Por exemplo, os gibeonitas vai dizer a palavra do Senhor que o povo de Deus fez uma aliança sem orar. Olha a importância de buscar a Deus antes de tomar qualquer decisão. Para comprar um carro, você ora. Um trabalho, você ora. Daí você vai casar. Ah, não, a menininha é bonitinha, o rapaz é bonitinho. Gente, pelo amor de Deus. Josué capítulo 9, versículo 14, vai dizer assim: então os homens de Israel avaliaram a provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Assim, Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade lhes prestaram juramento. Qual era o contexto? Os homens enganaram o povo de Deus. Eles eram vizinhos e viram que Israel estava conquistando muitos lugares, muitas terras. E eles então pegaram pães embolorados, bolos embolorados, sandálias gastas, roupas rasgadas. Só que eles eram aqui do lado. Eles vêm ao povo de Israel e dizem: faz aliança com a gente. Faz aliança com a gente que vocês não vão nos matar. Nós seremos teus servos. Nós viemos de muito longe. Olha aqui a nossa sandália, o tanto que já gastou. Olha aqui os pães. Nós tiramos quentinhos do forno, mas já estão assim. Então, olha o que diz o texto. Então os homens de Israel avaliaram a provisão deles, ou seja, o bolo, o pão que estava ali, e não pediram conselho ao Senhor. Aí então depois eles descobrem que eram picaretas que estavam ali do lado, enganando eles. Sabe o que eles querem fazer? Querem matar. Vamos matar esses homens que nos enganaram. Versículo 19 e 20, olha o que diz. Mas os líderes disseram a toda a comunidade: nós lhes prestamos juramento pelo Senhor, o Deus de Israel, e agora não podemos tocar neles. Teremos de fazer assim com eles, poupando-lhes a vida, para que a ira não venha sobre nós por causa do juramento que lhe fizemos. A gente quer matar eles, a vontade é grande, mas fizemos um compromisso. Não dá. E Saul, anos depois, mata os gibeonitas. Desgraça. Desgraça. Quebrar uma aliança, desgraça. Em Mateus capítulo 19, já estou encerrando, vai dizer que havia muitos fariseus ali que eles se separavam só que por motivos pífios. Qualquer motivo, é o que diz ali. Basicamente é o seguinte: olha, queimou arroz, manda embora. Nota de rodapé, péssima cozinheira, não dá. E então, aqueles homens que davam carta de divórcio por qualquer motivo, esses são repreendidos. Mas de fato havia, né, um motivo, no caso do adultério, lembrando que, ainda assim, é aconselhável perdão. Ainda nesse caso, ainda assim é aconselhável perdão. Tanto é que Malaquias vai dizer que Deus ele odeia o divórcio. E o divórcio que a Escritura permite é por conta da dureza de coração das pessoas. Por conta de um coração que não sabe perdoar, apenas por esse motivo. Divórcio não é regra. Divórcio é misericórdia. Não é regra. Só que eu sei que você pode dizer assim: pastor, mas, por exemplo, eu me separei antes de converter, e agora, né? O que faz? Como eu disse no começo, nós acreditamos piamente que Deus é um Deus de graça e misericórdia. Atos, capítulo 17, versículo 30, vai dizer assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Ou seja, aquele tempo que você
não conhecia de fato o mandamento, não conhecia Jesus Cristo. E às vezes, esse conhecimento não vem nem dentro da igreja, às vezes vem depois de anos de igreja. Há 5 anos dentro da igreja, parece que não lembra. Mas o que a Escritura diz é que se há arrependimento, o Senhor, Ele perdoa, só que ainda assim, consequências vêm, claro que vêm. Eu tenho um primo, não é o Tiago, ele tem 4 filhos, um com cada mulher. Um com cada mulher. E ele não foi casado com nenhuma dessas, né? Casou agora com a 4. Deus aceita? Claro que aceita. O que você acha? Como você acha que é a vida da esposa dele? Quando vai, uma das vezes, levar a criancinha para ficar com ele lá na casa. E pensão, pelo amor de Deus, gente. Pagar a pensão. É por isso que não separa da minha esposa de jeito nenhum. 4. Quebrado. Não tem como. Mas olha para você ver. E uma vez ele disse assim, né? Às vezes eu ia pegar o meu filho lá na casa fulana, ela tinha a audácia de sair de baby doll para deixar um molequinho comigo. Porque ela sabia que minha esposa estava junto. É terrível, terrível. Consequências fazem parte. Todavia não devemos esquecer, como diz Paulo em 2 Coríntios, para encerrar. Aquele que está em Cristo é a nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que eu quero é não trazer peso para a sua vida, mas eu quero te confrontar com a verdade. E se você teve esse passado meio nebuloso, meio conturbado, larga e deslaga, lembre-se, Ezequias, quando ele descobriu a verdade, já não havia como acertar as coisas. Do jeito que tinha que ser, não dava mais. Mas ele passou a fazer o que era certo dali em diante. Agora, se mesmo assim, depois de conhecer a verdade, você continua querendo tudo errado, daí não tem jeito, mas daí já era. Mas cabe a mim e a você, é reconhecer os nossos erros, pedirmos perdão a Deus e clamar para que o Senhor possa nos dar graça e misericórdia de levar o casamento até o fim. Porque é só com Cristo que isso é possível. Do contrário, não há beleza que sustente casamento. Não há. Eu falei para os irmãos, né? Shakira foi traída, gente. Shakira, sabe? Eu falei para os irmãos, né? Aí descobriu pela geleia da geladeira que alguém estava comendo. Mulher é o cão chupando manga, não quer descobrir as coisas. Falei, né? Só ela gostava, só ela gostava. Daqui a pouco ela vai, viaja, fala, porque tem de cavalo, né? O que essa geleia que sumiu aqui? Descobriu? Gisele Bündchen tomou um galho Tom Brady. Precisamos do Senhor. O Senhor precisa guiar os nossos casamentos. E sem Ele nós não somos nada. Amém, meus queridos?